Início da reflexão sobre controle e abuso. Ela não sabia que estava vivendo em um ciclo de controle, um ciclo que começava com pequenas mudanças e evoluía até tornar-se uma prisão. O amor, que parecia ser carinho e proteção, logo se transformou em uma obsessão disfarçada de cuidado. Aos poucos, ela perdeu a noção de onde começava o amor e onde terminava o controle. O medo foi sutil, quase imperceptível, mas aos poucos, foi dominando suas ações, seus pensamentos. Cada passo que dava, cada palavra que pronunciava, tudo parecia ser medido, monitorado. Ele a amava, dizia ele, mas o que ela não sabia era que o amor a dele estava misturado com possessividade, com controle, com a ideia de que ela era dele. Reflexão sobre o impacto emocional do abuso. Ela se sentia mal por não perceber o que estava acontecendo. Por não perceber os sinais. Como pôde deixar isso acontecer? Como não notou que ele a impunha regras e, ao mesmo tempo, dizia que tudo estava bem? O que parecia ser cuidado, atenção, logo se tornou uma prisão invisível. As palavras dele, por mais que doces, carregavam uma ameaça oculta. Ela sentia, mas não sabia explicar. Ele dizia que a amava, mas as palavras não faziam sentido diante da dor que ela sentia em seu peito, da angústia que consumia suas noites. Descrição do primeiro momento de violência psicológica. Foi uma noite como as outras. Ele chegou em casa mais tarde do que o esperado, mas ela estava acostumada. Naquela noite, porém, ele não a olhou da mesma forma. Havia algo em seu olhar, uma frieza que ela jamais vira antes. Ele começou a falar de forma diferente, mais agressiva. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Onde você estava? Ele perguntou, em tom mais firme. Ela sabia que essa pergunta não era só uma pergunta. Era um teste, uma acusação disfarçada de dúvida. A dúvida já estava plantada em sua mente, como uma semente disfarçada de amor. Quando ela tentou explicar, ele a interrompeu, dizendo que estava cansado de suas desculpas, cansado de não confiar nela. As palavras dele foram ficando mais afiadas, mais cruéis. Ela sentiu o estômago se apertar. A reação dela, o medo se tornando um companheiro constante. Ela tentou manter a calma, mas a cada palavra dele, ela sentia a respiração mais curta. As mãos tremiam. Ela sentiu que as paredes estavam se fechando ao redor dela. A dúvida começou a dominar sua mente, como um veneno lento. Será que estou errada? Ela se perguntava. Será que estou exagerando? A necessidade de agradá-lo se tornava uma obrigação crescente. Ela tentava se justificar, sempre tentando encontrar maneiras de manter a paz, mas sabia que algo estava profundamente errado. Não era mais um relacionamento, era um terreno minado onde qualquer passo errado poderia resultar em uma explosão. O isolamento social, controlando as relações e a vida da mulher. Com o passar dos dias, ele começou a controlar ainda mais a vida dela. Não era mais apenas o tempo dela, mas as pessoas com quem ela falava, as roupas que ela usava, as músicas que ouvia. Ele sabia como agir, como transformar cada ato de amor em uma desculpa para o controle. E ela se viu isolada. O contato com amigos e familiares foi diminuindo, os convites foram ficando menos frequentes. Quando ela tentava sair, ele sempre arranjava uma desculpa para mantê-la em casa. Você tem que ficar aqui, com a gente, ele dizia. E ela sentia que isso era um pedido, não uma exigência. Mas ao mesmo tempo, sabia que ele não aceitaria uma negativa. O momento em que a violência física se tornou inevitável. Naquele dia, tudo aconteceu muito rápido. Ele estava mais irritado do que nunca. Ele a acusava de ser desleal, de não dar atenção suficiente a ele. Mas ela, em um impulso, tentou falar, tentou se defender. E foi nesse momento que ela percebeu, a violência já estava em sua vida, mas ela não a reconhecia até agora. Ele gritou e a empurrou. Ela caiu no chão, sentindo uma dor que nunca imaginou que fosse capaz de sentir. Sua cabeça bateu na parede e ela ficou atordoada, sem saber o que fazer. Era a primeira vez que ele a tocava dessa forma, mas naquele instante, ela sabia que não seria a última.
O medo a envolveu. O ciclo estava completo: controle, possessividade, violência. O ponto de virada, a dúvida sobre o que fazer. Ela se olhou no espelho pela primeira vez depois daquela noite. Seu reflexo não era mais o mesmo. Algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que não poderia continuar assim, mas sentia uma dor insuportável ao mesmo tempo. Será que posso sair disso? Ela se perguntou, com uma tristeza profunda. Ela queria acreditar que poderia. Queria acreditar que a vida dela não estava destinada a ser assim, mas ainda se via cega por uma ideia de amor que não fazia mais sentido. E foi nessa dúvida, nesse silêncio sufocante, que ela tomou a decisão de procurar ajuda. Mas ela ainda não sabia como. O medo a paralisava. Ela ainda tinha medo de falar. Mas algo dentro dela, no fundo, sabia que não podia mais viver aquela mentira. Mensagem final. Este é apenas o começo de um ciclo que muitas mulheres enfrentam em silêncio. O medo, a vergonha, a confusão emocional, tudo isso pode fazer com que a mulher demore a identificar a situação de abuso. Mas o mais importante é entender que não importa o tempo que demore, é possível pedir ajuda. A decisão de agir, de se proteger, pode salvar vidas. A luta e os sinais de abuso. Início da reflexão sobre os sinais de abuso. Com o passar do tempo, os sinais de abuso começaram a se tornar mais evidentes. Antes imperceptíveis, as pequenas atitudes dele passaram a ganhar uma forma mais clara e prejudicial. Ele começou a criticar cada escolha dela, desde as roupas até as amizades. No início, ela pensou que fosse apenas preocupação, que ele queria ajudá-la a melhorar em alguns aspectos. Mas logo ela percebeu que, mais do que cuidar, ele estava tentando controlá-la. A cada comentário sobre seu corpo, sobre suas atitudes, ela sentia algo dentro de si ser minado. Ela começava a questionar se estava errada, se deveria se comportar de outra maneira para agradá-lo. O abuso psicológico se fazia presente, ainda que de forma silenciosa e disfarçada de amor. Ela não conseguia mais diferenciar onde acabava o cuidado e onde começava o controle. 2. A construção de sentimentos de culpa. A sensação de culpa começou a tomar conta dela. Ele a fazia sentir que as falhas no relacionamento eram responsabilidade exclusivamente dela. Você não me entende, você nunca se esforça, se você fizesse isso ou aquilo, tudo seria diferente, ele dizia, e com essas palavras, ela se sentia cada vez mais culpada. Ele conseguia, de forma astuta, fazer com que ela se questionasse o tempo todo, manipulando sua autoconfiança e suas percepções. À medida que ela tentava entender o que estava acontecendo, se sentia mais perdida. Era como se ela estivesse se afundando em um abismo emocional e não houvesse ninguém para puxá-la de volta. O que começou como uma relação aparentemente normal, foi se tornando uma constante cobrança por sua perfeição e uma destruição lenta de sua autoestima. 3. A dúvida interior: será que eu sou a responsável? Em momentos mais tranquilos, ela começava a se questionar. Será que estou exagerando? Será que estou inventando problemas onde não há? Pensava. Esse era o dilema constante que ela enfrentava. Havia uma voz dentro dela que dizia que o que ele estava fazendo era errado, mas logo em seguida, ele a fazia sentir que estava vendo problemas onde não existiam. Cada atitude controladora, cada palavra que visava diminuir suas escolhas e desejos, passava a ser justificada. Ele sempre tinha uma explicação plausível para suas ações. Ele a amava, dizia ele, e a amava profundamente, então as atitudes controladoras eram apenas formas de proteção. Esse ciclo de dúvida e manipulação emocional confundia sua percepção da realidade. O abuso psicológico é invisível, mas poderoso, e muitas vezes é essa neblina emocional que mantém as mulheres em silêncio, fazendo-as acreditar que são as culpadas pelo que estão vivendo. 4. O isolamento progressivo. À medida que o tempo passava, ele se tornava cada vez mais possessivo e controlador. Começou a isolar ela de seus amigos e familiares, sempre criticando as pessoas com quem ela se relacionava. Essas suas amigas não são boas para você, estão te influenciando de forma errada, ele dizia. Com isso,
ele foi criando um cenário em que ela se sentia sozinha, sem apoio e sem força para buscar ajuda. Ele sabia que quanto mais ela se afastasse das pessoas que poderiam ajudá-la, mais ele teria controle sobre ela. Ela começou a sentir que não tinha mais saída, que estava cercada por um mundo que só ele controlava. Ela começou a acreditar que suas amizades não eram confiáveis e que os outros não poderiam entender o que ela estava passando. A dependência emocional se intensificava a cada dia. Ela começou a achar que ele era a única pessoa que poderia cuidar dela, o que, na verdade, era mais uma forma de aprisioná-la. 5. A violência psicológica atingindo a raiz do medo. A cada nova discussão, ele não apenas a insultava verbalmente, mas começava a atingir pontos sensíveis, ferindo suas inseguranças. Você nunca vai ser boa o suficiente para mim, ele dizia, tocando em suas feridas emocionais mais profundas. Cada palavra que ele falava ficava marcada na memória dela. O abuso psicológico tinha raízes profundas e se alimentava das suas inseguranças. O medo de perder o relacionamento, o medo de não ser amada, o medo de estar errada se tornaram seus companheiros constantes. E o pior de tudo era que ela já não sabia mais como se defender. A violência não se manifestava de forma física, mas as palavras de humilhação e o desprezo por seus sentimentos eram uma forma de violência que, ao longo do tempo, começou a corroer sua identidade e confiança. Ela sentia que, cada vez mais, estava se perdendo, como se estivesse se tornando uma sombra do que realmente era. 6. Os momentos de resistência e a vontade de lutar. Havia momentos em que ela sentia uma força interior dizendo para lutar. Ela sabia que o que estava acontecendo não era certo, mas estava tão imersa no ciclo de abuso que se sentia impotente para reagir. Em um desses momentos, ela tentou questioná-lo. Perguntou por que ele estava tão controlando, porque ele não a deixava ter sua liberdade. Ele, de forma fria, respondeu: eu só me preocupo com você. Estou fazendo isso para o seu bem, para que você não cometa erros. Essas palavras, que inicialmente poderiam parecer um consolo, na verdade eram uma tentativa de convencer ela de que ele sabia o que era melhor para ela. Ela resistia à manipulação, mas sabia que a luta não seria fácil. Ela queria acreditar que havia uma saída, mas ainda não sabia como encontrá-la. A luta interna se tornou mais difícil, pois, ao mesmo tempo em que ela queria se libertar, temia as consequências. A dúvida sobre como e quando agir ainda a paralisava. 7. A realização de que algo está errado. Finalmente, em um momento de lucidez, ela começou a perceber que estava em uma situação muito mais grave do que imaginava. Ele não a amava da maneira que ela pensava. Ele a usava, a manipulava e a controlava com uma falsa fachada de amor. Ela entendeu, com dor, que o ciclo de abuso psicológico a fazia acreditar que ela precisava dele, quando, na verdade, ela estava se distanciando de quem ela realmente era. Ela se deu conta de que sua vida não deveria ser vivida sob a constante sombra do medo, da dúvida e do controle. Ela percebeu que o amor verdadeiro não impõe, não controla, não subjuga. Ela finalmente entendeu que estava sendo abusada emocionalmente, e isso lhe deu uma nova perspectiva. Ela sabia que, para se libertar, precisaria agir, mas não sabia ainda como romper o silêncio que a envolvia. 8. O reconhecimento da necessidade de buscar ajuda. Ela sabia que a luta seria difícil, mas naquele momento, algo dentro dela despertou. Ela percebeu que, para salvar a si mesma, precisava quebrar o silêncio. Ela não podia mais continuar vivendo uma vida de medo e manipulação. E, por mais que estivesse assustada, uma voz interna dizia que ela não podia deixar aquilo continuar. Ao refletir sobre as atitudes dele, ela começou a enxergar o que sempre teve na frente dos olhos: um relacionamento tóxico, uma relação que não a respeitava como pessoa, mas a tratava como um objeto. Ela entendeu que, para ser feliz novamente, precisava pedir ajuda. A decisão de falar, de buscar apoio, foi o primeiro passo crucial para sua libertação. Ela ainda não sabia o que viria pela frente, mas sabia que esse seria o momento que definirá sua vida daqui em diante. Ela estava pronta para dar o primeiro passo em direção à sua liberdade, a única escolha que ela sabia ser certa. Mensagem final.
o abuso psicológico é silencioso, mas extremamente prejudicial. Ele destrói a autoestima, enfraquece a confiança e cria uma dependência emocional que parece intransponível. A virada e o pedido de ajuda. 1. O ponto de ruptura. Ela sabia, no fundo, que algo precisava mudar. Havia meses, ou até anos, que sua vida estava sendo consumida por uma relação de controle e abuso, e, em algum momento, ela deixou de se reconhecer. A mulher que antes era alegre e cheia de sonhos, agora vivia com os olhos baixos, a cabeça baixa, sempre buscando agradar a ele, sempre tentando não berrar. Ela já não tinha certeza de quem era. Mas uma coisa era certa: o medo de continuar vivendo assim começou a pesar mais do que o medo de mudar. O momento de ruptura veio de forma inesperada, mas já estava se formando dentro dela há muito tempo. Ela olhou para o espelho pela primeira vez em muito tempo e não reconheceu mais a imagem que refletia. O rosto era o mesmo, mas a expressão estava ausente, como se a vida tivesse deixado aquele corpo. Ela percebeu que não poderia mais continuar vivendo daquele jeito. O medo de continuar na relação passou a ser maior do que o medo de enfrentar a mudança. 2. O reconhecimento de que a situação é perigosa. Por mais que ela tivesse tentado racionalizar as coisas, por mais que tivesse procurado se convencer de que estava exagerando, a realidade se impôs. Ela sabia que a situação não poderia continuar assim. Ele sempre dizia que a amava, mas suas ações falavam outra coisa. Ele a controlava, isolava, fazia com que ela se sentisse menos capaz a cada dia. A violência não era mais só psicológica. Ela sentia a presença de algo mais, algo ameaçador. Cada vez mais, ela sentia que estava sendo espremida para dentro de uma caixa, sem saída. Ela sabia que não poderia esperar que ele mudasse, que ele parasse de oprimir seus sentimentos. O reconhecimento de que sua vida estava em risco emocional e até fisicamente a fez entender que ela precisava agir agora. A dor de viver assim se tornou insuportável. Ela já não conseguia mais continuar sendo quem ele queria que ela fosse, e sua alma já não aguentava mais o peso dessa fachada de amor. 3. A confusão e a vergonha de buscar ajuda. Ela sabia que algo precisava ser feito, mas ainda estava tomada pela vergonha. Como explicar para os outros o que estava acontecendo? Como contar a alguém que ela se sentia presa, sem forças para agir? Havia tanto medo de não ser compreendida, de ser julgada. Afinal, ele sempre dizia que ninguém entenderia e que só ele realmente se importava com ela. Ela se perguntava se alguém acreditaria em seu relato, se ela seria vista como fraca por se deixar manipular. A vergonha a sufocava. Ela temia ser vista como a culpada. Talvez, de alguma forma, ela tenha se tornado cúmplice desse ciclo. Isso tudo a deixava paralisada, sem saber por onde começar. Mas, ao mesmo tempo, o peso da vida que estava levando era mais forte que qualquer outra emoção. Ela não queria mais se esconder, não queria mais ser refém daquele medo. 4. O primeiro passo: contar a alguém. O primeiro passo foi pequeno, mas imensurável. Ela encontrou uma amiga de infância, alguém com quem sempre se sentiu segura. O encontro foi breve, mas a conversa foi reveladora. Durante todo o tempo em que estiveram juntas, ela apenas falou de forma superficial sobre sua vida, sobre as dificuldades que estava passando. Ela nunca havia se permitido falar sobre as inseguranças, sobre as agressões psicológicas e físicas. Mas, naquele dia, ela deixou que a dor transbordasse. Quando disse, "Eu não sei o que fazer", a amiga, com a voz firme, a olhou nos olhos e disse, "Você precisa procurar ajuda. Você não está sozinha nisso." Não era apenas um conselho, mas uma revelação. Pela primeira vez, ela ouviu de outra pessoa que o que estava vivendo não era normal, que ela merecia ser amada e respeitada. Aquele pequeno passo foi o suficiente para acender uma centelha de esperança em seu peito. Ela sabia que tinha que procurar ajuda, mas agora não estava mais sozinha. 5. A buscando por apoio e o medo de ser desacreditada. Ela começou a pesquisar discretamente sobre grupos de apoio para mulheres em situações de abuso. Ela entrou em sites, leu artigos, assistiu a vídeos de mulheres que passaram por situações parecidas. Ela estava em pânico,
temendo que, se alguém soubesse o que estava acontecendo, ela pudesse ser julgada ou até se sentir mais sozinha. O medo de ser desacreditada ou ignorada ainda a paralisava, mas a cada passo, ela sentia que estava se aproximando da libertação. Ela começou a entender que pedir ajuda não era uma fraqueza, mas um ato de coragem. E, pela primeira vez em muito tempo, ela começou a sentir que sua vida valia a pena, que ela merecia uma chance de ser feliz, de ser livre. Ela sabia que precisava tomar decisões difíceis, mas também sabia que essas decisões eram essenciais para sua sobrevivência emocional. 6. A decisão de ligar para o 180? O momento crucial chegou quando ela, sozinha em casa, pensou em ligar para o número 180, a central de apoio às mulheres. O número estava gravado em sua memória, mas o simples fato de discar esse número parecia um passo gigantesco. Ela ficou ali, olhando para o telefone, paralisada pelo medo do que viria a seguir. Ela temia ser invadida por um desconhecido, com uma resposta insensível. Mas, no fundo, sabia que essa era a única saída. Com a respiração acelerada e o coração disparado, ela finalmente tomou coragem e discou o número. A voz no outro lado da linha foi acolhedora, tranquila, e ela se sentiu pela primeira vez em muito tempo como se alguém estivesse ouvindo e acreditando nela. A ajuda estava ao alcance das mãos, e a sensação de alívio foi imediata. Ela se sentiu mais forte naquele momento, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. O medo de ser julgada ainda estava ali, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que estava finalmente no caminho certo. 7. O processo de desapegar e romper com o passado. Com a ajuda do serviço de apoio, ela começou a entender que não era sua culpa estar ali. Durante anos, ela havia acreditado que suas falhas eram a causa de tudo, que, se fosse mais perfeita, o relacionamento seria melhor. Agora, ela começava a enxergar as coisas de outra maneira. O processo de desapegar daquilo que ela chamava de relacionamento foi doloroso, mas necessário. Ela começou a se dar conta de que o amor não pode ser um sacrifício constante, não pode ser uma prisão. A violência emocional, a manipulação e o controle não são sinais de afeto. Aos poucos, ela foi entendendo que a decisão de romper com tudo isso não era apenas uma questão de deixar o parceiro, mas de recuperar a si mesma. O apoio que ela recebeu de outras mulheres, que compartilham histórias semelhantes, foi fundamental para fortalecer sua decisão de seguir em frente. Ela começou a se reconectar com sua essência, com a mulher forte e independente que sempre foi. 8. O caminho para a libertação? Ela sabia que o caminho ainda seria árduo, mas a cada dia, ela sentia que estava mais próxima de retomar o controle de sua vida. O que parecia impossível de ser enfrentado agora era um desafio, algo que ela sabia que poderia superar. Ela se via mais forte a cada passo. Embora o medo ainda estivesse presente, a sensação de empoderamento crescia. Ela sabia que a liberdade estava ao alcance de suas mãos. O simples fato de ter tomado a decisão de pedir ajuda a fez entender que não há vergonha em buscar apoio, e que a força de se libertar é mais poderosa do que qualquer ciclo de abuso. O primeiro passo foi dado. Agora, ela sabia que seria capaz de seguir em frente, não importa o que acontecesse. Mensagem final. Buscar ajuda é um dos passos mais difíceis para quem está vivendo um ciclo de abuso, mas também é o mais libertador. Apelo à ação. 1. O início da jornada para a liberdade. Ela não imaginava que o simples ato de pedir ajuda mudaria tudo. Quando olhou para a tela do celular, sentiu o peso das palavras que queria digitar. A dúvida ainda a consumia. Será que alguém vai me entender? Será que vou ser julgada? Mas, no fundo, sabia que não tinha mais escolha. A decisão estava tomada. Ela respirou fundo e digitou: preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. A resposta não demorou. A voz do outro lado da linha era acolhedora, reconfortante. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava sendo ouvida. A solidão que a acompanhava se dissipou, e a sensação de estar tomando o controle de sua vida lhe deu força. O caminho seria difícil, mas ela sabia que estava indo para a direção certa. 2. A solidariedade que acolhe. No instante em que procurou apoio,
algo mudou dentro dela. Ela não estava mais sozinha. As palavras da atendente foram como um abraço distante, mas cheio de acolhimento. Você não está sozinha. A ajuda está ao seu alcance. Essas palavras marcaram o início de sua jornada de recuperação. Ela foi encaminhada para grupos de apoio, onde conheceu outras mulheres que passaram ou ainda estavam passando pela mesma situação. O medo e a vergonha que a consumiam por tanto tempo começaram a diminuir. Através das histórias compartilhadas, ela percebeu que o que estava vivendo não era uma falha pessoal, mas sim um ciclo de abuso disfarçado de amor. O primeiro passo de sua recuperação foi entender que ela não era culpada. As vozes que diziam que ela não merecia estar livre começaram a se silenciar. Ao ouvir as outras mulheres, ela entendeu que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas uma grande prova de coragem. 3. O medo de enfrentar as consequências. Embora o apoio fosse inegavelmente importante, o medo da reação dele a paralisava. Ela sabia que ao pedir ajuda, estaria rompendo com o ciclo que ela havia construído durante tanto tempo. O medo das consequências a assombrava. Ele ficaria mais agressivo? O que aconteceria se ele descobrisse? A cada dia, a tensão aumentava. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que não podia mais continuar vivendo sob esse constante medo. Ela sabia que, se não fizesse algo agora, o sofrimento só se tornaria maior. O medo de continuar a mesma vida, presa naquelas 4 paredes, era mais aterrorizante do que qualquer ameaça que ele pudesse fazer. Pela primeira vez, ela sentiu que estava no controle da situação, e a decisão de agir estava ao seu alcance. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas não mais impossível. 4. A dúvida e a luta pelo reconhecimento. À medida que ela falava com outras mulheres que também haviam sofrido abuso, começou a perceber o quanto havia se silenciado ao longo dos anos. Havia tanto o que dizer, mas, ao mesmo tempo, tanto medo de ser mal interpretada. A dúvida sobre o que estava certo e errado ainda pairava em sua mente. Ela temia que, ao expor sua situação, pudesse ser julgada por não ter saído antes, por não ter percebido os sinais mais cedo. Mas, enquanto ouvia as histórias de superação, ela entendeu que o sofrimento não tinha prazo para começar ou acabar. O abuso deixa marcas profundas, e não há um tempo certo para agir, apenas a certeza de que é necessário fazer algo para quebrar o ciclo. As mulheres com quem ela conversava não a julgavam, mas a apoiavam. Elas compreendiam a dor que ela sentia, porque muitas delas haviam passado por algo semelhante. O apoio dessas mulheres foi fundamental para que ela começasse a entender que não havia razão para se envergonhar. 5. A decisão de denunciar, enfrentando o processo de quebra. Com o apoio dos grupos de ajuda e de familiares que estavam ao seu lado, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: denunciar. O processo de denunciar não é fácil, especialmente quando se está em uma relação abusiva, onde o controle e a intimidação fazem com que a vítima duvide de si mesma. Mas a conversa com a delegada especializada foi diferente de tudo o que ela imaginava. A autoridade a ouviu com empatia, sem julgamentos. As palavras da delegada foram claras e firmes: você está fazendo a coisa certa. A partir de agora, você não está mais sozinha. A decisão de fazer a denúncia foi um marco. Ela sabia que não seria fácil. Sabia que ele tentaria manipulá-la novamente, talvez até a ameaçasse. Mas o apoio da rede de proteção a fortaleceu. A ideia de que ela tinha um exército de pessoas que acreditavam nela deu-lhe a confiança necessária para seguir em frente. 6. A importância do suporte e da rede de proteção. O apoio da rede de proteção foi crucial para sua recuperação. Ela percebeu que, ao buscar ajuda, ela não apenas estava se libertando de uma situação, mas também estava sendo parte de algo maior. Ela não era mais apenas uma vítima isolada, mas uma mulher que estava ajudando a quebrar o ciclo de abuso. O sistema de apoio foi fundamental, com o auxílio de profissionais, advogados e assistentes sociais que a orientaram durante todo o processo de denúncia e separação. A cada dia, ela recebia informações sobre seus direitos, sobre como se proteger, sobre como recomeçar. Ela entendeu que a mudança não ocorre de um dia para o outro, mas que, com o apoio certo,
é possível reconstituir sua vida. A cada passo, ela sentia que estava mais próxima de recuperar sua liberdade. 7. A liberdade como caminho de superação? Com o tempo, ela começou a entender que a verdadeira liberdade não vinha apenas de deixar para trás aquele relacionamento abusivo, mas de recuperar a confiança em si mesma. Ela estava aprendendo a ser quem sempre foi, sem as amarras impostas por ele. A sua identidade foi aos poucos reconstruída, não com base nas palavras dele, mas com base em suas próprias escolhas. Ela sentiu o poder de sua voz voltar, a coragem de tomar decisões para sua vida e, o mais importante, a capacidade de se amar novamente. Ela percebeu que nunca deveria ter se silenciado, nunca deveria ter permitido que alguém a fizesse duvidar de seu valor. Ao finalmente compreender que ela tinha o direito de ser feliz e em paz, ela se sentiu mais forte do que nunca. O caminho seria longo, mas ela já não tinha medo do que viria a seguir. Ela sabia que estava no caminho da verdadeira liberdade. 8. Apelo à ação, não está sozinha. Se você está vendo isso, saiba que não está sozinha. Pode parecer difícil agora, mas há ajuda disponível. O primeiro passo é o mais difícil, mas ele é a chave para a mudança. Há uma rede de apoio pronta para te ouvir, para te acolher, para te ajudar a reconstruir sua vida. Denunciar não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Você merece viver sem medo. Você merece ser respeitada, amada, e viver em liberdade. Essas palavras foram ditas com a voz firme e segura, como um lembrete para todas as mulheres que se sentem perdidas, confusas e presas. O ciclo de violência pode ser quebrado, e a libertação começa com um simples passo: procurar ajuda. Mensagem final. A denúncia e a busca por apoio são etapas essenciais no processo de libertação de um relacionamento abusivo. Nenhuma mulher deve enfrentar isso sozinha. A jornada para a liberdade começa com a coragem de pedir ajuda, e com o apoio certo, é possível superar o ciclo de abuso. A força da superação. 1. A jornada de libertação começa dentro de si. A libertação de um ciclo de abuso não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos. O caminho para a recuperação começa dentro de si. Ao longo dessa trajetória, a mulher começa a entender que a verdadeira força não está em suportar o sofrimento, mas em se permitir romper com as amarras do medo, da vergonha e da dependência emocional. Embora o processo de superar o abuso seja doloroso, é também uma oportunidade de reconstruir a autoestima, de recuperar o poder pessoal que, muitas vezes, foi tirado ao longo do tempo. E é preciso lembrar que essa libertação não acontece de uma vez, mas passo a passo, com cada ato de coragem, com cada escolha feita para o seu próprio bem-estar. 2. O processo de reconstrução é gradual. Depois de tomar a difícil decisão de sair, muitas mulheres enfrentam o desafio de reconstruir suas vidas a partir de um lugar de vulnerabilidade. A dor de reviver os momentos difíceis pode surgir, mas a recuperação também traz consigo a oportunidade de resgatar sonhos e desejos que foram enterrados sob a pressão do abuso. No começo, pode parecer um processo lento e cheio de incertezas. A mulher pode se questionar se está fazendo certo, ou se algum dia será capaz de se sentir plena novamente. No entanto, a reconstrução é gradual, e cada pequena vitória, seja emocional, mental ou prática, representa uma enorme conquista. O suporte contínuo de grupos de apoio, de amigos e de profissionais especializados é fundamental para que a mulher possa avançar com confiança. 3. A importância da rede de apoio. Não é possível passar por essa jornada sozinha, e é justamente por isso que a rede de apoio é crucial. Durante o processo de recuperação, a mulher percebe que, embora o abuso a tenha feito sentir-se isolada, há um mundo de pessoas dispostas a ajudá-la a se reerguer. O apoio emocional de familiares, amigos, terapeutas e grupos de apoio pode ser transformador. Saber que outras pessoas compreendem sua dor e compartilham sua luta fortalece a mulher e ajuda a restaurar sua fé nas relações humanas. A busca por ajuda não é uma fraqueza, mas um sinal de força. Ela está aprendendo a confiar novamente, a reconstruir a segurança emocional que foi destruída ao longo dos anos de abuso. Esse apoio, tanto externo quanto interno, é o alicerce sobre o qual ela começa a reconstruir sua nova vida. 4. O desafio do perdão, para si e para o outro. A jornada de superação também envolve o perdão, não no sentido de justificar o abuso, mas no sentido de libertar-se do peso da mágoa.
O perdão não significa aceitar o que aconteceu, mas sim entender que continuar carregando o ódio e o ressentimento pode continuar a prender a mulher ao passado. Perdoar, nesse contexto, é dar a si mesma a oportunidade de seguir em frente, sem ser definida pela dor do que aconteceu. Isso não acontece de imediato, nem deve ser forçado, mas é um passo necessário para a cura. O perdão é um processo íntimo e, muitas vezes, envolve também o perdão à própria pessoa, por ter se permitido viver uma situação de abuso. Este processo de libertação permite que a mulher se desprenda da dor, permitindo-se ser dona de sua própria vida novamente. 5. O reconhecimento do próprio valor. Durante o abuso, a mulher muitas vezes perde a noção de seu próprio valor. O abuso psicológico, em particular, tem o poder de fazer a vítima duvidar de si mesma e se sentir inferior. No entanto, ao se libertar do ciclo abusivo, ela começa a redescobrir sua força interior e sua dignidade. A recuperação é uma jornada de revalorizar quem ela realmente é, além do que foi imposto a ela. A mulher começa a entender que ela merece respeito, amor e felicidade. O reconhecimento do próprio valor não é instantâneo, mas acontece de forma gradual, à medida que ela vai conquistando sua independência emocional e reconstruindo sua autoconfiança. Cada passo em direção ao autoconhecimento e ao autocuidado é um reflexo do amor próprio e do respeito que ela começa a cultivar por si mesma. 6. O impacto de compartilhar a história. Ao compartilhar sua história, seja com outras mulheres, com grupos de apoio, ou até mesmo em um espaço público, a mulher cria uma poderosa conexão com outras vítimas e com a sociedade. Cada relato de superação serve como um farol de esperança para quem ainda está em silêncio, preso na dor do abuso. Ao falar sobre sua experiência, ela não apenas se liberta, mas também abre espaço para que outras mulheres sigam o mesmo caminho. A coragem de contar sua história pode ajudar a desestigmatizar a experiência do abuso, mostrando que não há vergonha em ser uma vítima, mas sim em ser silenciada. Além disso, ao expor as realidades do abuso, ela contribui para uma sociedade mais consciente, possivelmente, mais empática, onde as vítimas não são mais invisíveis. 7. A necessidade de quebra do ciclo de violência. É importante entender que, ao sair de uma relação abusiva, a mulher não está apenas saindo de um relacionamento, mas rompendo com um ciclo de violência. Esse ciclo não começa com uma agressão física, mas com a manipulação emocional, com o controle psicológico, com o isolamento. É essencial que a mulher compreenda a natureza desse ciclo para que possa estar atenta a possíveis padrões em futuras relações. A conscientização sobre o que constitui um relacionamento saudável é vital para evitar que o ciclo de abuso se repita. O apoio psicológico e educacional continua sendo uma ferramenta fundamental para fortalecer a mulher e ajudá-la a entender que ela merece estar em um relacionamento baseado no respeito mútuo, na igualdade e no carinho. 8. O chamado à ação, solidariedade e empoderamento. A mensagem final para todas as mulheres que ainda estão vivendo em silêncio, ou que sentem que a dor é insuportável, é clara: não está sozinha. A sociedade tem o dever de apoiar, acolher e, acima de tudo, acreditar nas vítimas. O caminho da libertação é possível, e o primeiro passo, muitas vezes, começa com um simples pedido de ajuda. Por isso, é fundamental que todas as mulheres que estão passando por essa dor se lembrem: não existe vergonha em pedir ajuda. Não há nada mais poderoso do que o ato de resgatar a própria vida, de se permitir ser feliz e livre. O empoderamento vem com a decisão de interromper o ciclo de violência, de buscar apoio e, acima de tudo, de lembrar que a vida e a dignidade de cada mulher são fundamentais. Nunca é tarde para recomeçar. Juntas, somos mais fortes. Mensagem final. Romper com o ciclo de abuso não é fácil, mas é um passo necessário para a recuperação, a liberdade e o empoderamento. O apoio, a solidariedade e o reconhecimento da própria força são os pilares dessa jornada. Se você está passando por isso, saiba que há ajuda. Você não está sozinha.